O tilintar de uma taça de cristal quebrando contra o chão de mármore do 50-grau andar ecoou pelo escritório silencioso enquanto eu observava as luzes de São Paulo brilharem como diamantes distantes. Beatriz, a poderosa presidente do fundo de investimento mais influente da cidade, não era apenas um nome respeitado em reuniões corporativas. Era um enigma que poucos ousavam desvendar. Aos 32 anos, eu tinha tudo o que o dinheiro podia comprar: contratos bilionários, aquisições relâmpago e uma rede de contatos que fazia governadores tremerem. Mas, por trás da fachada de seda e saltos altos, existia um vazio que nenhuma conta bancária conseguia preencher. Cada homem que se aproximava de mim trazia buquês caros e sorrisos calculados, mas o brilho em seus olhos nunca era para a mulher que eu era. Era sempre para o império que eu comandava. E essa percepção me tornava fria, distante e profundamente cansada. Eu não queria mais ser um troféu corporativo ou uma ferramenta de barganha para herdeiros preguiçosos que buscavam apenas atalhos para o sucesso. Eu queria algo real, algo que cheirasse a café coado na hora e risadas genuínas, não a champanhe francês servido em reuniões de conselho. A necessidade de uma purificação na minha vida me levou a uma decisão radical que muitos considerariam loucura. Eu criei uma Beatriz diferente, uma versão apagada, uma analista de crédito de nível médio, com um salário modesto de R$ 5.000 por mês, vivendo em um pequeno apartamento alugado no centro, longe dos seguranças e da rotina exaustiva do alto escalão. Foi nesse cenário de simplicidade fingida que Lucas surgiu, durante um daqueles cursos de atualização de habilidades que eu frequentava apenas para manter a fachada intacta. Lucas era diferente, ou pelo menos era o que eu acreditava naquele momento, com suas camisas levemente gastas no colarinho e uma ética de trabalho que parecia vir de tempos mais simples, onde o esforço individual valia mais do que o networking estratégico. Em um dos intervalos, ele não me perguntou qual era o meu cargo, ou se eu tinha ações em alguma multinacional. Ele apenas se sentou ao meu lado e falou sobre a dificuldade de crescer no interior do Brasil, sobre a importância de honrar a família e sobre como o sucesso, para ele, não era ter um iate, mas sim conseguir proporcionar uma vida digna aos seus pais idosos. O tom de sua voz era firme, quase hipnótico, e cada palavra parecia uma semente, aquele protetor que valorizava as coisas pequenas, se tornasse o centro do meu universo particular, tão carente de afeto. Ele me levava para comer lanches de rua em carrinhos de cachorro-quente movimentados, pagava a conta com uma dignidade que eu achava comovente, embora soubesse que com o salário que ele dizia ganhar como gerente de vendas, aquilo devia pesar em seu orçamento mensal. Aquela dedicação desajeitada e os pequenos gestos de cuidado, como me emprestar seu casaco quando o vento soprava forte nas noites geladas, foram destruindo camada por camada a armadura que eu construíra em anos de mercado financeiro. Eu me sentia como alguém que finalmente encontrava um porto seguro após uma tempestade interminável, sem perceber que, na verdade, eu estava apenas navegando para o centro de um redemoinho que se escondia sob uma superfície de falsa calmaria. Lucas falava sobre o futuro com um brilho nos olhos que eu interpretava como honestidade, descrevendo uma vida onde o materialismo não teria vez, onde seríamos apenas nós dois contra o resto do mundo, unidos por laços que nenhum dinheiro seria capaz de corromper. Eu me sentia a mulher mais sortuda de São Paulo, acreditando ter descoberto um diamante bruto entre tantos vidros polidos, sem jamais imaginar que aquela perfeição era apenas a montagem de um cenário muito bem ensaiado para um golpe de mestre. Mal sabia eu que ele e sua família, que ainda nem conhecia, estavam observando cada passo meu, esperando o momento exato em que eu estaria totalmente vulnerável para investir em Ce Grand Show. À medida que os meses passavam e eu continuava a manter minha farsa, eu sentia que ele começava a se sentir confortável demais, como se a minha presença fosse um direito adquirido por sua bondade encenada. As conversas que antes focavam em sonhos se tornaram, pouco a pouco, lamúrias constantes sobre as dificuldades financeiras de seus parentes, sobre como a irmã precisava de ajuda para abrir um pequeno negócio e como sua mãe, uma viúva devotada, merecia uma vida melhor longe da poeira do interior. Eu ouvia cada palavra, sentindo uma compaixão que beirava a cumplicidade
pronta para sacrificar o que fosse necessário pela felicidade daquele homem que eu acreditava ser o destino compensando todos os meus anos de solidão. O silêncio na varanda tornou-se ensurdecedor após Lucas desligar o telefone, seu rosto endurecendo em uma expressão que eu nunca tinha visto antes, uma máscara de irritação que ele tentou dissolver rapidamente assim que percebeu meu olhar sobre ele. Ele caminhou de volta para a pequena mesa onde jantávamos, uma mesa bamba de madeira que ele mesmo tinha consertado, e soltou um riso forçado, tentando minimizar o que quer que tivesse acontecido do outro lado da linha. Ele começou a narrar, com uma voz levemente trêmula, que era apenas sua irmã, Juliana, reclamando de problemas com um agiota local, uma história sobre dívidas antigas que, segundo ele, sua família nunca conseguia pagar totalmente. Eu ouvia cada palavra, sentindo o peso daquela revelação, mas, em minha ingenuidade alimentada por meses de encenação romântica, preferi acreditar na versão que ele me oferecia, uma história de vítima, de alguém cercado por cobranças injustas e pressões familiares. Lucas segurou minhas mãos sobre a mesa, seus dedos quentes entrelaçados nos meus, e jurou que, assim que conseguisse aquela promoção que tanto almejava no escritório, pagaria tudo para que a família pudesse enfim viver em paz, longe de ameaças. A maneira como ele suplicava por compreensão, com os olhos marejados de uma angústia que parecia real demais para ser fingida, desarmou qualquer instinto crítico que ainda restasse em minha mente. Eu me vi prometendo ali mesmo que o ajudaria a organizar suas finanças, sem sequer considerar que estava oferecendo o suporte a um homem que eu mal conhecia de verdade. Nos dias seguintes, a rotina de nossos encontros mudou sutilmente, tornando-se mais focada em conversas sobre economia, investimentos de risco e as dificuldades que ele alegava enfrentar na empresa. Ele começou a perguntar, com uma casualidade que parecia ensaiada, sobre como seria ter uma reserva financeira robusta, sondando até onde minha suposta humildade ia em relação ao dinheiro que eu dizia poupar mensalmente. Eu mantinha a farsa da analista modesta, contando histórias inventadas sobre pequenos investimentos em cadernetas de poupança, observando com atenção como a expressão de Lucas mudava, de um brilho de esperança para uma ligeira impaciência que ele tentava esconder sob sorrisos rápidos. Era como se ele estivesse construindo um mapa, um rascunho de onde ele achava que o tesouro estava escondido, e cada pergunta sua era uma ferramenta usada para escavar informações que eu protegia com cuidado. Em um domingo à tarde, enquanto preparávamos uma refeição simples juntos, ele mencionou, quase sem querer, que tinha ouvido falar de um leilão de imóveis em uma área nobre da cidade, onde os preços eram uma fração do valor de mercado. Ele olhou para mim, esperando que eu dissesse que não tinha interesse, mas seus olhos brilhavam de uma forma que me inquietou, um brilho de caçador que encontrou o rastro da presa. Eu me senti dividida. Por um lado, o amor que eu acreditava ter encontrado me impulsionava a profundamente errado. Eu decidi, naquela noite, colocar em prática um teste de estresse na nossa relação, algo que eu fazia constantemente no meu trabalho para identificar vulnerabilidades em sistemas de segurança. Eu contei a ele uma história sobre uma tia distante que, de repente, a reação dele foi imediata, uma explosão de euforia que ultrapassou os limites do que eu consideraria normal para um namorado de 6 meses. Ele me abraçou com uma força que me tirou o fôlego. Seus elogios soavam como músicas para ouvidos carentes, mas, no fundo daquela demonstração excessiva, eu senti um calafrio percorrer minha espinha. Ele não perguntou sobre a tia, sobre a dor da perda, ou sobre o valor real do legado. Ele perguntou sobre o prazo de liberação do inventário e sobre se seria possível antecipar os trâmites legais para que tivéssemos o dinheiro em mãos o mais rápido possível. Foi naquele exato momento, enquanto ele me beijava com uma paixão que eu agora identificava como ganância disfarçada, casa, sobre como faríamos um jantar de comemoração para toda a sua família, insistindo que Dona Ana e Juliana precisavam estar presentes em São Paulo para abençoar nosso novo lar. Eu concordei com tudo, sorrindo e confirmando os detalhes, enquanto a minha mente, afiada e implacável como uma lâmina para não deixar transparecer a mágoa, que começava a se transformar em um gelo absoluto em meu coração. Eu agi como a noiva perfeita, a analista dedicada que faria qualquer coisa por seu companheiro.
mas cada beijo que ele me dava agora parecia uma mentira, uma peça de um quebra-cabeça que eu estava montando para derrubar a casa de cartas dele antes mesmo que ela fosse terminada. Ele não sabia, mas ao tentar me usar para ascender socialmente, ele tinha acidentalmente se aproximado de uma das pessoas mais perigosas do mercado financeiro, alguém que não se abalava com chantagens emocionais ou promessas vazias. Na manhã seguinte, sob a luz opaca de um céu que ameaçava tempestade, ele me levou até um escritório de advocacia que ele alegava ser de um amigo de confiança para tratar da papelada da herança fictícia que eu inventara. Eu entrei naquele lugar, observando cada detalhe, notando a forma como os funcionários me olhavam com uma curiosidade desrespeitosa, como se eu fosse um prêmio prestes a ser dividido. Quando nos sentamos na sala de reuniões, um homem de meia-idade, com um terno que não condizia com o escritório de quinta categoria, nos cumprimentou com uma reverência exagerada, entregando-nos um contrato que parecia ter sido redigido por alguém que não dominava sequer o básico do direito civil. Lucas olhou para mim, sua mão pousando sobre o contrato com uma confiança que, na verdade, era uma confissão, o brilho em seus olhos sendo o sinal final de que a armadilha estava armada e que ele esperava que eu caísse nela como um passarinho cego. Eu peguei a caneta, sentindo o peso daquele metal barato em meus dedos, e olhei para ele uma última vez, buscando qualquer vestígio do homem que eu amara, mas não encontrei nada além de uma fome que parecia ter sido alimentada por gerações de fracassos e amarguras. Eu estava prestes a assinar minha própria sentença, ou pelo menos era isso que eles pensavam. Enquanto o advogado tossia nervosamente, Lucas mal conseguia segurar um sorriso de triunfo, sem saber que aquela assinatura seria apenas o gatilho para a destruição de tudo o que ele e sua família tinham construído em torno daquela farsa. O silêncio da sala era cortado pelo tic-tac irritante de um relógio na parede, e antes que a ponta da caneta tocasse o papel, eu percebi que a porta da sala foi empurrada levemente, revelando a presença de alguém que não deveria estar ali, o que me fez congelar no lugar e sentir o sangue fugir do rosto, uma presença que mudaria o curso daquela tarde de forma irreversível, e a figura que surgia pela fresta da porta não era um estranho, mas sim Juliana, a irmã de Lucas, que entrou com um sorriso de escárnio que parecia fundir-se perfeitamente com a atmosfera pesada daquele escritório improvisado. Ela ignorou completamente a minha presença, caminhando com uma familiaridade desconcertante em direção ao advogado, cochichando algo que fez o homem de terno barato palidecer instantaneamente, seus olhos desviando dos meus, enquanto ele tentava guardar os papéis que eu estava prestes a assinar. Eu recuei a cadeira, sentindo uma onda de indignação percorrer cada fibra do meu ser, ao mesmo tempo em que a minha mente analítica, acostumada a lidar com crises de grande escala, começava a conectar os pontos daquela conspiração mal feita. Lucas tentou intervir, gesticulando para que a irmã se retirasse, mas havia uma tensão inegável na forma como ele se posicionou entre nós, como se estivesse tentando esconder algo que ia muito além da simples herança da minha tia fictícia. Eu levantei-me, mantendo a postura de alguém que não teme ser confrontado, e olhei fixamente para Juliana, que parou de rir e passou a me observar com uma curiosidade predatória, quase como se estivesse medindo o meu valor de mercado em tempo real. O advogado, sob a pressão do olhar cortante de Juliana, tentou retomar a compostura, soltando um pigarro alto e nervoso, enquanto empurrava o contrato novamente para o centro da mesa, insistindo que era uma oportunidade única e que o tempo estava correndo contra nós. Eu mantive a caneta firme, não para assinar, mas para usar aquele momento como uma arma de interrogação que eles não saberiam como rebater sem se autodestruírem. Eu perguntei, com uma calma que parecia irritar: Luz, por que uma simples formalidade de inventário exigia a presença de uma familiar que nem sequer morava na cidade? E por que as cláusulas sobre a liquidez de bens pareciam proteger mais o escritório do que a mim mesma? Lucas tentou me interromper, dizendo que eu estava sendo paranoica e que o amor deveria ser baseado em confiança, não em contratos técnicos, mas a sua voz falhou, revelando um desespero que não condizia com um homem que acreditava estar a um passo de conseguir a fortuna que tanto ambicionava. Juliana, perdendo a paciência com o desenrolar inesperado da situação, avançou um passo
e afirmou que eu deveria me considerar sortuda minhas horas mais sombrias de desconfiança. Eu sorri, um sorriso gélido que fez o advogado suar frio, e disse que precisava consultar o meu próprio advogado antes de prosseguir com qualquer transação que envolvesse o meu patrimônio, por menor que fosse, causando um silêncio absoluto no recinto. Lucas mudou de cor, sua pele tornando-se pálida como o papel da mesa, e ele começou a argumentar freneticamente sobre os custos de uma consultoria externa, sobre como poderíamos resolver tudo ali mesmo e evitar burocracias desnecessárias que apenas atrasariam o nosso casamento. Eu mantive a minha decisão, guardando a caneta na bolsa com um movimento lento e deliberado, ignorando os olhares de fúria que Juliana lançava na minha direção, uma fúria que ela mal conseguia disfarçar sob a fachada de irmã preocupada. Saí da sala com a cabeça erguida, deixando-os para trás enquanto discutiam em voz baixa, e a cada passo que dava em direção ao corredor, sentia que estava saindo de um campo minado que eu mesma me permitira entrar, uma sensação de alívio sendo rapidamente substituída por uma necessidade urgente de investigar cada centavo daquela família. No saguão do prédio, um homem de terno impecável, alguém que eu reconheci imediatamente de um antigo projeto no meu fundo de investimento real, estava parado próximo aos elevadores, observando a porta do escritório com um olhar que não deixava dúvidas sobre a sua missão ali. Ele era um dos meus investigadores privados, um homem de confiança que eu contratara discretamente semanas atrás, temendo que os sinais fossem reais demais para ser apenas paranoia, e a sua presença ali me confirmou que o perigo era real. Ele caminhou até mim, mantendo uma distância segura, e sussurrou que tudo o que eu precisava saber estava naquele envelope que ele segurava, e que o que eu leria ali não apenas confirmaria minhas suspeitas, mas destruiria qualquer chance de reconciliação que eu pudesse, num momento de fraqueza, ter alimentado. Eu entrei no elevador, o envelope pesado em minhas mãos, sentindo como se carregasse uma bomba relógio que estava prestes a explodir e espalhar os destroços da minha vida, amorosa por todo o centro da cidade. Enquanto descia os andares, eu olhava o meu reflexo no metal polido das portas, perguntando-me se o que eu encontraria ali teria o poder de me quebrar ou se seria o combustível necessário para que eu voltasse a ser a Beatriz que governava sem piedade. Cheguei ao térreo e saí apressada, tentando me distanciar do prédio onde Lucas ainda deveria estar. Mas mal tinha colocado os pés na calçada quando notei que um carro escuro estava estacionado logo à frente, com os vidros fumê abaixando lentamente para revelar um rosto que eu nunca esperaria encontrar num contexto tão sórdido quanto aquele. A pessoa no banco do carona me fez parar abruptamente, sentindo uma vertigem tomar conta de mim, pois a revelação que estava prestes a vir seria o choque definitivo, um twist que tornaria a ganância de Lucas uma brincadeira de criança perto da rede de intrigas na qual eu estava, sem perceber, profundamente mergulhada, um cenário de perigo que se estendia muito além das fronteiras de um casamento infeliz. O homem no carro, com um olhar severo e a autoridade de quem carrega um distintivo sob o paletó, fez um sinal para que eu me aproximasse, e antes que eu pudesse processar o porquê dele estar ali naquele exato momento, ele mostrou um documento que continha o meu próprio nome e uma acusação que me fez entender, finalmente, que tudo o que Lucas fizera era apenas a ponta de um iceberg de uma operação criminosa da qual eu, Beatriz, estava sendo acusada de ser a mentora intelectual. Um pesadelo que me deixaria sem chão, completamente desprotegida contra um sistema que eu achava que controlava, mas que agora via se virar contra mim em um movimento de pinça devastador. O documento que aquele homem segurava não era apenas um pedaço de papel. Era uma ordem de busca e apreensão assinada com o meu nome completo, Beatriz, apontando-me como a figura central em um esquema de lavagem de dinheiro que eu, ironicamente, estava investigando nos bastidores da minha própria empresa. Minha mente, que sempre foi um labirinto de estratégias lógicas, parou por um segundo, tentando processar como Lucas e sua família poderiam ter construído uma narrativa tão sofisticada e técnica para me incriminar. O homem, um inspetor de polícia que parecia conhecer cada detalhe da minha rotina dos últimos meses, não me deu tempo para elaborar uma defesa. Ele apenas indicou o banco de trás do carro e pediu, com uma calma autoritária,
que eu colaborasse para evitar que aquela cena chamasse mais atenção no meio da rua movimentada de São Paulo. Eu olhei para o prédio de onde acabara de sair, imaginando Lucas lá em cima, possivelmente celebrando a eficiência de sua armadilha, e uma raiva fria e cortante tomou conta de mim, substituindo qualquer vestígio de pânico ou desespero que pudesse ter aflorado inicialmente. Eu entrei no carro, mantendo a minha elegância habitual, mas minha cabeça trabalhava em 1000 rotações por segundo, revisando cada transação que autorizei sob a identidade de analista e cada contrato que assinei como a presidente do fundo. Lucas não era apenas um oportunista buscando um dote. Ele era uma peça de um xadrez muito maior, alguém que provavelmente estava sendo manipulado por rivais meus, que conheciam a minha predileção por experiências sociais quando eu buscava autenticidade longe dos holofotes. Enquanto o carro avançava pelo trânsito denso em direção à delegacia, eu comecei a montar a defesa. Não uma defesa para os policiais que me viam como a vilã, mas uma defesa que, no momento certo, desmontaria a vida de todos que ousaram usar o meu nome como um escudo para suas ilegalidades. Eu olhei para o envelope que o meu investigador privado me entregara antes da abordagem policial e, com um movimento sutil, aproveitei a distração do inspetor para verificar o conteúdo, descobrindo fotos de Lucas encontrando-se secretamente com um dos meus diretores executivos que eu sabia não tinha uma índole das mais puras. Aquilo era o ouro, o elo perdido que eu precisava para transformar a minha posição de acusada em uma investigação em larga escala que implodiria a hierarquia da minha própria empresa, expondo a traição que vinha de dentro. O inspetor começou a fazer perguntas sobre movimentações financeiras em contas que eu sequer reconhecia. E eu respondi com uma clareza metódica, usando o meu conhecimento jurídico para apontar inconsistências nos documentos que ele citava, deixando claro, sem falar abertamente, que aquela acusação tinha mais buracos do que um queijo suíço. Ele me observava com desconfiança, provavelmente surpreso com a calma de uma mulher que deveria estar em choque, mas eu não precisava demonstrar vulnerabilidade. Eu precisava demonstrar inteligência e controle, os dois ativos que sempre foram a base do meu sucesso. Ao chegarmos à delegacia, fui conduzida por um corredor cheio de olhares curiosos até uma sala de interrogatório, onde o ar parecia saturado de desespero e poeira. Um lugar que nunca fizera parte da minha realidade e que por um momento me fez sentir a precariedade da posição em que a fachada simples de Beatriz me colocara. Lucas não estava lá, mas Juliana estava, sendo escoltada para uma sala vizinha, e ao passar por ela, notei que ela exibia um sorriso de triunfo que me fez prometer, em silêncio, que aquele seria o último sorriso genuíno que ela daria por um longo tempo. Eu solicitei a presença do meu advogado, não o advogado de Lucas, mas o advogado pessoal que lidava com os segredos mais profundos do meu patrimônio real, e a simples menção do nome dele fez o inspetor mudar drasticamente de atitude, percebendo que ele estava lidando com alguém cujo poder financeiro e influência jurídica não podiam ser medidos por aparências. Enquanto esperava, fechei os olhos e tentei visualizar o mapa de contatos que eu tinha na cabeça, identificando quem, entre os meus aliados, ainda era confiável, e quem poderia estar em conluio com aquele grupo de golpistas que agora tentava me destruir. Eu precisava de um movimento ousado, algo que não dependesse de burocracia ou tempo, algo que paralisasse a rede de Lucas antes que eles pudessem esvaziar as contas que eu, astutamente, já tinha bloqueado horas antes de sair de casa para aquele encontro fatídico. A porta se abriu e não era o meu advogado, mas um oficial de justiça acompanhado por um promotor que eu nunca vira, trazendo notícias que fizeram meu coração falhar uma batida, pois a acusação não era apenas financeira, era criminal, com implicações que iriam muito além de um processo de difamação ou extorsão comum. O promotor colocou uma gravação sobre a mesa, uma gravação de voz onde eu parecia estar ordenando pagamentos ilícitos para empresas fantasmas, uma evidência que, se não fosse contestada com perfeição técnica, poderia me levar a anos de prisão e à destruição total do meu nome no mercado financeiro. Eu ouvi a voz. Parecia a minha, as entonações eram minhas, mas a sintaxe e o contexto estavam ligeiramente distorcidos, uma falsificação de alta qualidade que certamente exigira tecnologia avançada e acesso a arquivos confidenciais
que só alguém muito próximo a mim poderia ter fornecido. O meu diretor executivo, aquele das fotos com Lucas, era o único que tinha o acesso necessário para compilar aquela montagem, e a partir daquele momento, a minha sede de vingança mudou de direção, passando a focar em destruir não apenas Lucas, mas toda a teia de traidores que rodeava o meu império. Eu olhei para o promotor, mantendo o meu olhar firme, e disse apenas uma frase que o deixou confuso, que ele deveria verificar a autenticidade dos metadados da gravação, pois a pessoa que a fabricou cometeu um erro de principiante, que seria a ruína de todos os envolvidos. O promotor franziu a testa, mas antes que pudesse responder, o telefone dele tocou, e a expressão em seu rosto mudou de uma autoridade implacável para uma perplexidade quase cômica, indicando que a pessoa do outro lado da linha trazia uma informação que mudaria radicalmente o curso do interrogatório naquela tarde, abrindo uma nova porta que eu não esperava ver ali. O promotor manteve o telefone junto ao ouvido, enquanto sua expressão facial mudava drasticamente, passando de uma seriedade rígida para um semblante de absoluta incredulidade. Ele sinalizou para que eu permanecesse em silêncio, levantando-se e saindo apressadamente da sala de interrogatório, sem dar qualquer explicação, deixando-me ali, sozinha com o silêncio opressor daquele ambiente policial que cheirava a café velho e desespero acumulado. O tempo parecia se arrastar como melado em um dia frio de inverno, e cada segundo que passava era uma oportunidade para que eu reavaliasse cada peça do tabuleiro que Lucas e seu cúmplice na diretoria tinham montado para me derrubar. Eu não precisava ser uma vidente para entender que o telefonema recebido pelo promotor tinha relação direta com a descoberta de que a gravação, que pretendia ser o prego no caixão da minha reputação, continha falhas técnicas grosseiras. Certamente, alguém de dentro da própria delegacia ou um aliado poderoso que eu ainda não sabia quem era, tinha feito chegar às autoridades a informação de que aquela voz não passava de uma montagem grosseira feita com IA. Eu cruzei os braços, sentindo o tecido da minha roupa social roçar na pele, e permiti-me um leve suspiro de alívio. Embora soubesse que estar livre daquela acusação imediata não significava que eu estava fora de perigo. Pelo contrário, o fato de terem chegado a esse ponto de sofisticação criminal significava que eles estavam desesperados, e predadores acuados tendem a ser muito mais perigosos do que quando estão escondidos nas sombras. O promotor retornou 10 minutos depois, acompanhado por um oficial de patente superior, e o ambiente na sala mudou de um interrogatório inquisitivo para uma reunião que beirava o pedido de desculpas protocolar. Ele não mencionou o que ouvira ao telefone, mas a forma como ele me tratou, com uma deferência quase excessiva, era tudo o que eu precisava saber para confirmar que a maré estava virando a meu favor. Fui liberada sem mais perguntas, com a promessa de que seriam contatada se necessário, mas saí daquela delegacia com a convicção de que aquela pequena vitória era apenas a abertura de um conflito muito maior. Na calçada, o ar noturno de São Paulo parecia mais limpo, mas a cidade ainda pulsava com o mesmo ritmo implacável, e eu sabia que, em algum lugar, Lucas provavelmente estava esperando uma confirmação de que eu tinha sido detida. Eu não perdi tempo. Peguei o celular e liguei imediatamente para o meu advogado pessoal, dando instruções claras para que ele iniciasse uma varredura profunda em todas as contas ligadas ao diretor que eu suspeitava ser o colaborador de Lucas. Se eles queriam guerra baseada em montagens e fraudes, eu lhes daria um curso intensivo de como o mercado financeiro lidava com ratos que tentavam sabotar o navio por dentro. Eu caminhei em direção ao meu carro particular, que esperava a poucos metros dali, quando notei uma silhueta observando-me de dentro de um veículo parado na esquina, uma figura que, pela postura e pelos traços, era indiscutivelmente Juliana. Ela não tentou me seguir ou me abordar, apenas permaneceu ali, como um espectro vigiando os passos daquela que ela acreditava ter sido a sua melhor fonte de renda. E um sorriso irônico surgiu em meu rosto ao notar como a confiança deles tinha se transformado em uma ansiedade palpável. Eu não voltei para o apartamento modesto no centro, pois sabia que lá era território inimigo. Um lugar onde cada parede poderia ter ouvidos e cada gaveta poderia esconder uma câmera escondida que eu ainda não tinha localizado. Em vez disso, dirigi-me direto para o meu verdadeiro escritório na torre comercial do bairro Nobre, o lugar onde a Beatriz Real governava,
um santuário de tecnologia de ponta, onde eu poderia desmantelar a farsa de Lucas em questão de horas. Lan, minha assistente fiel, já estava lá, aguardando com uma pilha de relatórios e um olhar de preocupação que ela dificilmente conseguia ocultar, sabendo que os últimos dias tinham sido um verdadeiro teste de sobrevivência. Ela não me fez perguntas sobre o que tinha acontecido na delegacia, apenas entregou-me uma pasta com os logs de acesso que tinham sido detectados em meus computadores pessoais, confirmando que Lucas tinha, de fato, tentado hackear minhas contas bancárias usando a rede Wi-Fi do meu apartamento de fachada. Eu me sentei na minha cadeira ergonômica e comecei a analisar o fluxo de dados, sentindo uma satisfação crescente ao perceber que eles tinham cometido erros elementares, deixando rastros digitais tão óbvios que pareciam estar pedindo para serem encontrados. Com cada linha de código que eu lia, a teia de Lucas ia se desintegrando, falsificada que ele esperava que eu assinasse na cerimônia de casamento. Ele era mais ambicioso do que eu imaginara. Um pequeno peixe que sonhava em devorar o tubarão sem perceber que, ao fazer isso, estava nadando direto para a boca de uma baleia assassina. Enquanto eu trabalhava, o meu celular vibrou sobre a mesa, exibindo uma mensagem de um número desconhecido que continha apenas uma foto minha, tirada de um ângulo que sugeria que eu estava sendo vigiada por alguém dentro do meu próprio edifício, uma revelação que paralisou meus movimentos e fez o sangue gelar. A mensagem era acompanhada por um texto curto e ameaçador, dizendo que eu deveria parar a investigação imediatamente se quisesse garantir que certas informações sobre o meu passado, informações que eu mantinha escondidas sob 7 chaves, não fossem expostas para todo o conselho administrativo do fundo. Aquilo não era apenas Lucas ou Juliana. Aquilo era uma chantagem de nível profissional, um ataque que visava o meu ponto mais fraco, algo que eu achava que tinha enterrado no momento em que me tornei a presidente daquele fundo, mas que agora, de repente, tornava-se a minha maior ameaça, forçando-me a repensar toda a minha estratégia defensiva enquanto eu olhava para a tela, percebendo que a ameaça estava muito mais perto do que eu jamais imaginei, escondida nos corredores do meu próprio santuário. O ar condicionado do escritório parecia não dar conta do calor repentino que subiu pela minha nuca, enquanto a tela do celular continuava exibindo aquela ameaça gráfica e perturbadora. Meus dedos, que instantes antes digitavam com a precisão de uma cirurgiã, agora repousavam imóveis sobre a mesa de vidro, enquanto a minha mente tentava desesperadamente identificar o traidor entre os poucos funcionários que tinham acesso total aos sistemas de segurança daquela ala específica do prédio. Informações sobre o meu passado, segredos que eu enterrara sob anos de sucesso impecável e dedicação absoluta, eram a única moeda de troca capaz de me tirar do sério, e alguém estava usando exatamente isso para me chantagear. Eu me levantei e caminhei até a janela panorâmica, observando a silhueta da cidade de São Paulo, agora envolta em uma névoa que parecia se mover de acordo com as minhas dúvidas e receios. Lan percebeu a mudança na minha postura, parando de organizar os documentos e aproximando-se com aquele olhar de quem já tinha visto o suficiente para saber quando eu estava prestes a colapsar emocionalmente. Eu mostrei a mensagem a ela, mantendo o controle da minha voz enquanto explicava a situação, mas o choque nos olhos da minha assistente foi quase palpável, confirmando que aquilo não era um jogo de criança, mas uma incursão direta na minha vida pessoal. Ela se ofereceu para verificar as câmeras de segurança da recepção, buscando qualquer pessoa suspeita que pudesse ter circulado perto da minha sala nas últimas horas, enquanto eu me sentava novamente para tentar rastrear a origem daquela conexão de rede. A perseguição de Lucas era uma coisa, uma tentativa tosca de extorsão financeira, mas ter alguém dentro do meu próprio santuário, alguém que conhecia detalhes que nem mesmo os meus equipe interna, alguém de fora, imparcial e letalmente eficiente para limpar a casa e identificar a fonte daquela podridão que parecia se espalhar pelas vigas do meu negócio. Lembrei-me de Gabriel, um consultor de segurança privada com quem eu tivera um relacionamento profissional anos atrás e que, por ironia do destino, era a pessoa mais capacitada para lidar com chantagens desse tipo sem levantar suspeitas. Eu digitei o número dele, rapidamente, sentindo um alívio estranho ao ouvir a voz calma e reconhecível dele do outro lado da linha.
mesmo antes de eu explicar o motivo da minha urgência. Combinamos um encontro para dali a 1 hora em um café discreto nos arredores do bairro. Um lugar onde a discrição era a norma e onde podíamos falar sem o medo constante de sermos gravados ou observados por algum dos traidores que se escondiam na minha empresa. Saí do escritório acompanhada por Lan, que insistiu em verificar o caminho até o elevador, temendo que qualquer movimento em falso pudesse resultar em um confronto direto com quem quer que estivesse me monitorando naquele momento. A descida no elevador pareceu durar uma eternidade, com cada parada nos andares intermediários, sentindo como um ataque potencial contra a minha segurança e a minha integridade física. Ao chegar ao térreo, mantive a cabeça baixa, ocultando parte do meu rosto atrás dos óculos escuros, enquanto atravessava o saguão principal, onde a segurança noturna parecia mais alerta do que o normal, como se pressentissem a tensão que eu carregava. Entrei no carro, instruindo o meu motorista a dar algumas voltas quarteirão antes de seguir para o destino combinado. Um movimento básico de contra-vigilância que eu usava sempre que sentia que estava sendo acompanhada por sombras indesejadas. Durante o trajeto, olhei para trás pelo vidro traseiro repetidamente, buscando qualquer veículo que se mantivesse na mesma velocidade que o meu. Mas a avenida estava relativamente vazia para o horário, o que apenas aumentava a minha paranoia. O café escolhido era uma pequena joia escondida entre construções históricas, iluminado por luzes amarelas, fracas que proporcionavam o cenário perfeito para conversas que não podiam chegar aos ouvidos da concorrência. Gabriel já estava lá, sentado em uma mesa no canto mais afastado, com um semblante que mesclava profissionalismo e uma ponta de preocupação genuína, que me fez sentir um pouco menos solitária naquela empreitada perigosa. Assim que me sentei, ele não perdeu tempo com amenidades, empurrando um tablet para mim e mostrando que ele já tinha captado através de sinais públicos que o meu sistema de segurança corporativo tinha sido comprometido de dentro para fora por um dispositivo de escuta instalado no meu roteador. A minha indignação foi tamanha que quase deixei cair a xícara de café, pois isso significava que eles, chantagista, era extremamente profissional. Alguém que sabia exatamente quais eram as minhas vulnerabilidades e que tinha paciência suficiente para esperar o momento em que eu estaria mais distraída com o golpe de Lucas para dar o seu bote final. Ele disse que, se eu tentasse remover o dispositivo, por conta própria, o sistema enviaria um alerta automático para o chantagista, o que resultaria na divulgação imediata dos meus segredos para todo o mercado financeiro de São Paulo. O perigo era agora um círculo fechado, com Lucas empurrando-me de um lado e o chantagista misterioso apertando o cerco pelo outro, deixando-me em um estado de paralisia estratégica onde qualquer erro seria o fim da minha carreira e da minha vida como Beatriz. Gabriel sugeriu que criássemos uma falsa pista, uma série de informações financeiras manipuladas que pareceriam reais o suficiente para atrair o chantagista para uma armadilha, forçando-o a se expor de uma forma que ele não pudesse recuar. Eu concordei, sentindo que finalmente recuperava uma fração do controle que me fora roubado. Mas enquanto eu explicava os detalhes da operação ao Gabriel, notei que ele recebia uma notificação em seu próprio celular, uma notificação que o fez empalidecer e desviar os olhos dos meus. Ele se levantou abruptamente pedindo que eu ficasse ali e não saísse em hipótese alguma, pois tinha acabado de receber uma informação que mudava tudo o que sabíamos até então sobre a rede de espionagem. Antes que eu pudesse perguntar o que havia acontecido, vi a porta do café ser aberta com violência e 2 homens de terno entrarem com uma arma em punho, procurando por alguém que, pelo olhar deles, era exatamente a pessoa que estava sentada à minha frente, mas que agora, num movimento rápido, já tinha desaparecido pela porta dos fundos, deixando-me sozinha na mira de 2 desconhecidos que claramente não tinham vindo ali apenas para tomar. O tempo pareceu congelar enquanto o cano da arma, frio e metálico, descrevia um arco no ar, movendo-se da direção onde Gabriel estivera há segundos para o meu rosto. O pânico, que eu lutava para manter trancado em uma caixa metálica no fundo da mente, ameaçou transbordar, mas o instinto de sobrevivência, moldado em anos de negociações de alto risco, assumiu o controle. Eu permaneci imóvel, os olhos fixos nos homens, analisando cada movimento,
cada contração de seus dedos nervosos sobre os gatilhos, enquanto o resto do café, uma dúzia de clientes atônitos, mergulhava em um silêncio absoluto. Eles não estavam interessados em roubar o caixa ou levar celulares. O foco absoluto era a minha pessoa, uma confirmação de que eu me tornara o alvo de um jogo que ultrapassava as fronteiras da chantagem corporativa. Um dos homens, o que exibia uma cicatriz profunda na bochecha, aproximou-se, sussurrando um aviso sobre as consequências de envolver pessoas de fora na negociação que estava em curso. Eu entendi, naquele instante, que Gabriel não fora um salvador acidental, mas talvez alguém que já estava sendo vigiado e que a minha conexão com ele foi o erro tático que permitiu que esses profissionais da violência me localizassem com tanta precisão cirúrgica. Eu tentei manter uma voz firme, perguntando o que eles queriam de uma simples analista de crédito que acabara de ser liberada de uma delegacia, uma encenação que agora parecia um esforço patético diante daquelas armas. Eles riram, um som seco que não chegava aos olhos, e me ordenaram que eu os acompanhasse para fora, indicando uma van preta estacionada no beco lateral, um veículo que certamente não estava lá para me levar a um lugar seguro. Eu soube que, se entrasse naquele carro, as chances de sair de lá com o controle da minha vida seriam próximas de zero, e foi então que decidi usar a única vantagem que eu ainda possuía, a minha imprevisibilidade. Com um movimento rápido, eu derrubei a mesa de café na direção deles, uma manobra física que não causou dano, mas criou a distração necessária para que eu chutasse a cadeira contra o homem da cicatriz e corresse na direção da cozinha do estabelecimento. O caos explodiu atrás de mim, com o som de vidros estilhaçando e gritos, enquanto eu me movia entre os funcionários apavorados, buscando uma saída de emergência que eu tinha visualizado mentalmente ao entrar no local. Eu forcei a porta de metal que dava para um corredor estreito e escuro, ouvindo passos pesados logo atrás, o coração batendo com uma força que parecia capaz de romper as minhas costelas a qualquer momento. Eu me escondi atrás de uma lixeira industrial, segurando a respiração enquanto via a luz de uma lanterna varrer o corredor, e rezei para que minha memória espacial não tivesse falhado em um momento tão crítico. Eles pararam por um instante, conversando em um tom abafado sobre como me cercar sem atrair a atenção da polícia, que possivelmente estava a caminho, já que a confusão no café certamente disparara algum alarme. Eu percebi que eles não eram apenas mercenários. Eram profissionais que temiam a exposição pública, e isso era uma fraqueza que eu poderia explorar se conseguisse chegar à rua principal. Esperei que eles se afastassem em direção ao fundo do beco e, com uma rapidez que eu não sabia que ainda possuía, saí da minha cobertura e corri em direção oposta, sentindo o ar noturno cortar meus pulmões enquanto eu subia a escada de incêndio de um prédio vizinho. A subida foi torturante, mas o desespero me dava forças. E ao alcançar o terraço, olhei para baixo e vi a van preta dando a volta no quarteirão, seus ocupantes ainda caçando uma presa que já tinha escapado do campo de visão. Eu não podia voltar para casa, não podia ir ao meu escritório, e agora não podia sequer confiar em Gabriel, que desaparecera no momento em que as armas foram sacadas, deixando-me à mercê daquele grupo. Sentei-me no chão frio do terraço, tremendo de exaustão e adrenalina, e tentei recuperar a calma necessária para entender como Lucas e a diretoria do fundo podiam ter tanto poder sobre forças tão sombrias. Enquanto eu tentava processar a reviravolta, o celular, ainda guardado na bolsa, vibrou com uma mensagem única, um link para uma pasta de arquivos na nuvem que, ao abrir, revelou não apenas documentos, mas um vídeo de vigilância de uma câmara escondida na sala de reuniões do meu próprio fundo. O vídeo mostrava Lucas, o diretor traidor, e uma terceira pessoa, cuja identidade foi revelada apenas quando ele retirou o capuz que cobria parte de seu rosto, revelando alguém que eu considerava como um irmão. Uma traição que doía muito mais do que qualquer ameaça física. A terceira pessoa era ninguém menos que o advogado da família, o homem que deveria proteger os meus interesses e que naquele momento assinava os documentos que selavam a minha destruição com um sorriso sádico. Eu me levantei, sentindo as pernas bambas, mas a clareza da traição total me dava um foco que eu nunca tinha sentido antes. Uma determinação absoluta em destruir não só quem tentava me chantagear, mas toda a estrutura que permitira aquela conspiração florescer dentro do meu domínio. Eu sabia que precisava de ajuda urgente,
Mas desta vez, a ajuda não viria de contatos profissionais ou consultores de segurança, mas de alguém de dentro da própria organização, um infiltrado que eu sempre mantive na folha de pagamento para monitorar as atividades suspeitas da diretoria. Enviei uma mensagem codificada para esse contato, pedindo um lugar seguro para ficar e uma prova de que ele ainda estava do meu lado, sem saber se estava enviando um pedido de socorro ou um convite para ser eliminada. Enquanto a mensagem era enviada, percebi que um drone estava pairando sobre o terraço, sua luz vermelha piscando como um olho eletrônico que gravava cada um dos meus movimentos. Uma prova definitiva de que eu ainda estava sob vigilância constante. O drone parecia zumbir como um inseto gigante, sua presença tornando-se cada vez mais agressiva. E antes que eu pudesse reagir, ele disparou um pequeno objeto que explodiu em uma cortina de fumaça densa, cobrindo o terraço e impedindo-me de ver qualquer coisa ao redor. Tossindo e tonta, tentei encontrar uma rota de fuga pela escada do outro lado do prédio, sentindo que a cada metro que eu avançava, a armadilha se fechava um pouco mais, e que o próximo passo poderia ser a revelação final de quem era a mente por trás daquele projeto de destruição em massa da minha vida. A cortina de fumaça sufocante preenchia o ar do terraço, tornando cada respiração um exercício de agonia, enquanto eu tateava as paredes de concreto na esperança de encontrar a saída de emergência antes que meus perseguidores me alcançassem. A cada passo tateado, sentia que o chão sob meus pés era instável, um labirinto criado por alguém que conhecia cada canto do meu cotidiano e sabia exatamente como transformar um simples jantar em uma caçada humana. Meus olhos ardiam pelo efeito químico do explosivo, mas consegui localizar a alavanca da escada metálica que descia pelos fundos do edifício, um acesso que raramente era usado e que, por isso, deveria estar destrancado. Desci os degraus em uma velocidade imprudente, ouvindo o Metal Ranger sob o peso do meu corpo e o eco dos gritos distantes de homens que agora, frustrados pelo fracasso do drone, começavam a vasculhar o perímetro com ainda mais agressividade. Quando meus pés finalmente tocaram o solo úmido do beco, a sensação de alívio durou menos do que um piscar de olhos, pois encostado em uma caçamba de lixo metálica, estava um sedã prateado com a porta aberta, esperando como um convite silencioso em meio à escuridão. Não havia motorista à vista, mas o painel estava iluminado, e o cheiro característico de um perfume que eu reconheceria entre milhares preenchia o interior do veículo, uma fragrância que pertencia a uma pessoa que eu acreditava estar a milhares de quilômetros de distância. Eu hesitei, ponderando se aquele seria mais um nível da armadilha ou o resgate real que o meu contato infiltrado prometera horas atrás, mas o som de botas batendo contra o concreto do beco vindo logo atrás não me dava margem para delongas. Entrei no carro e, sem que eu precisasse tocar na chave, o motor rugiu e o veículo se moveu com uma agilidade silenciosa, cortando a noite de São Paulo em direção ao extremo oposto da Zona Sul, onde as ruas eram mais escuras e a vigilância eletrônica praticamente inexistente. Enquanto o carro ganhava velocidade, peguei o controle que estava no banco do carona e vi que a tela mostrava o rastreamento em tempo real dos celulares de Lucas e Juliana, indicando que eles estavam convergindo exatamente para a minha localização anterior, o terraço que eu acabara de deixar. A ideia de que alguém estava jogando esse xadrez por mim começou a me deixar desconfortável, pois eu sempre fui a pessoa que controlava as peças, e a perda dessa autonomia me colocava em uma posição de vulnerabilidade que eu detestava. Olhei para o retrovisor, observando a rua que deixávamos para trás, e vi um par de faróis potentes surgindo na esquina, seguindo-nos com uma insistência que revelava que a minha fuga não tinha passado despercebida pela rede de monitoramento de Lucas. O carro em que eu estava acelerou, desviando-se por vias estreitas e mal iluminadas, enquanto eu tentava conectar meu tablet pessoal ao sistema de bordo para entender quem era o verdadeiro aliado que me transportava através daquela rede de perigos. Ao conseguir hackear o sistema de infoentretenimento do veículo, percebi que ele não era controlado por um motorista, mas sim por uma rede de automação remota que seguia instruções de um servidor criptografado situado em um paraíso fiscal, longe de qualquer jurisdição que Lucas pudesse alcançar. Aquilo confirmava que o meu salvador tinha recursos financeiros vastos, talvez até maiores que os meus,
um detalhe que transformava o meu sequestro ou resgate em algo muito mais complexo do que uma disputa por ações ou extorsão imobiliária. A adrenalina começou a baixar, dando lugar a uma exaustão física que eu não podia ignorar, e encostei a cabeça no estofado de couro, tentando reunir os fragmentos das últimas 24 horas para entender por que Beatriz, a analista, tornou-se o epicentro de uma guerra de espionagem corporativa tão cruel. O carro parou subitamente em frente a um hangar privado próximo à rodovia, um lugar deserto, iluminado apenas pelas luzes de emergência de uma pista de decolagem particular que parecia esquecida pelo tempo. A porta do carona abriu-se automaticamente e uma voz que eu conhecia, mas que não conseguia situar na minha memória recente, convidou-me a sair, prometendo que lá dentro eu encontraria as respostas para as perguntas que eu nem sabia como formular. Eu desci do carro com cautela, sentindo o peso do mundo sobre os meus ombros, e caminhei pelo tapete de asfalto gasto até o interior do hangar, onde um projetor exibia em uma parede branca uma série de fotos que me fizeram recuar por puro choque. Eram registros de encontros entre Lucas e integrantes de uma facção criminosa que, segundo os jornais, tinha sido extinta há quase uma década, mas que agora parecia estar de volta, com um novo líder que mantinha uma relação de subordinação direta com o próprio Lucas. As fotos mostravam pagamentos, transferências de carga em portos e reuniões clandestinas em galpões de carga, tudo organizado com uma frieza que mostrava que Lucas nunca fora um gerente de vendas, mas um operário de um cartel que usava o nosso namoro como um disfarce para infiltrar-se no fundo de investimento que eu administrava. Eu não era a vítima de um golpe de amor. Eu era a ponte que permitiria que o crime organizado lavasse trilhões através da minha estrutura financeira. Um erro de cálculo que eles cometeram ao me subestimar como mulher e como estrategista. O hangar, que antes parecia um lugar de refúgio, agora se tornava a prova de que eu tinha sido colocada no centro de um alvo, e a sombra que se projetava na parede, vinda da entrada principal, indicava que eu não estava sozinha ali, pois uma figura alta e imponente caminhava lentamente em minha direção, trazendo uma arma em uma mão e o destino de toda a minha vida na outra, um confronto que eu não poderia evitar. A figura parou a poucos metros da luz do projetor, e quando a iluminação tocou seu rosto, eu senti que a realidade estava se despedaçando, pois era alguém que eu tinha dado como morto em um acidente de avião há 5 anos. Um rosto do passado que trazia consigo uma verdade tão perigosa que a própria existência daquela pessoa era o maior segredo que eu já tentara proteger. Um mistério que me forçava a ver que tudo o que eu construíra em São Paulo era baseado em uma base de areia movediça que agora começava a ceder definitivamente sob os meus pés, enquanto a arma era levantada lentamente na minha direção, forçando-me a escolher entre lutar por uma verdade terrível ou aceitar um destino que eu não teria como modificar. O homem diante de mim, cuja silhueta eu jurara ter visto ser consumida pelas chamas de um acidente aéreo anos atrás, deu um passo à frente, revelando um rosto marcado por cicatrizes sutis e um olhar que carregava o peso de 1000 segredos. Era Mateus, o homem que fora meu mentor, meu primeiro amor, e, aparentemente, a figura que arquitetara seu próprio desaparecimento para manipular as engrenagens do poder desde as sombras. A arma em sua mão não estava apontada diretamente para o meu coração, mas o ângulo era ameaçador o suficiente para me manter em um estado de alerta paralisão. Ele soltou um riso curto, um som que trouxe à tona memórias que eu tentei apagar durante cada dia desses 5 anos de ausência, e, com um movimento lento, baixou o armamento, como se quisesse mostrar que ali, dentro daquele hangar isolado, eu era a única prisioneira do seu jogo. Desvencilhar de dívidas mortais e reconstruir seu império sob uma identidade que nem mesmo os meus radares financeiros conseguiram detectar. Ele revelou que Lucas e sua irmã eram apenas peões em um esquema muito maior, sendo usados como bucha de canhão para que eu, Beatriz, fosse forçada a ceder o controle operacional do fundo de investimento para uma offshore controlada por ele. O choque da revelação me fez sentir como se o solo estivesse se liquefazendo sob minhas botas, pois a pessoa em quem eu confiei para me ensinar a ser uma executiva implacável era, na verdade, sucessora que eventualmente ele pudesse controlar como um fantoche de luxo.
A traição de Mateus não era apenas profissional, era visceral, uma desconstrução de toda a minha identidade que ele ajudara a forjar nos primeiros anos da minha carreira. Eu tentei dar um passo atrás, mas ele fechou o espaço entre nós rapidamente, segurando meu braço com uma força que me lembrou de como ele era protetor antes de se tornar o meu pior pesadelo. Ele disse que eu tinha duas escolhas: assinar os documentos de transferência de poder que estavam sobre a mesa, salvando assim a vida de Gabriel, que ele alegava manter em cativeiro em outro ponto da cidade, ou ver tudo o que eu construíra ser reduzido a cinzas em uma investigação pública que revelaria meus segredos mais sombrios. A chantagem dele era perfeita, pois atingia a minha empresa e o único homem que se mostrara genuinamente fiel a mim nos últimos tempos. Mateus pegou o tablet novamente e mostrou imagens de Gabriel em uma sala escura, amarrado, com sinais de ferimentos que me fizeram sentir um ódio tão profundo que quase me fez perder a lucidez. Ele sabia que a minha fraqueza era a lealdade e ele a estava usando para quebrar a minha resistência. Tentei manter o rosto inexpressivo, uma marca registrada do meu sucesso no mercado financeiro, enquanto calculava cada milímetro de distância entre mim e a mesa onde os documentos de transferência repousavam. O hangar estava silencioso, exceto pelo zumbido distante de um sistema de ventilação, e eu percebi, ao observar os movimentos de Mateus, que ele estava contando com o fato de que eu assinaria por desespero. Eu decidi jogar o jogo dele, pelo menos temporariamente, e me aproximei da mesa com os papéis, pegando a caneta enquanto fingia uma resignação que não sentia de verdade, enquanto minha mão pairava sobre o local destinado à assinatura, preparado para os próximos meses. Esse foi o seu erro, a arrogância de achar que eu estava derrotada. Enquanto ele falava, eu percebi que a porta lateral do hangar tinha se movido apenas alguns centímetros, uma sombra indicando que alguém estava observando a cena de fora. Eu não sabia se era a equipe de Lucas, os homens da van preta ou uma terceira força, mas qualquer incerteza era preferível à certeza de uma derrota humilhante nas mãos de um fantasma do meu passado. Com um movimento ágil, derrubei a luminária de mesa que estava na minha mão direita, jogando-a contra o rosto de Mateus, no mesmo instante em que a porta lateral foi escancarada por uma figura mascarada que entrou disparando para o alto, criando um caos total. Mateus cambaleou para trás, cegado pela luz intensa e pela dor. Mas sua reação foi rápida. Ele sacou uma pistola, compacta, e abriu fogo em direção ao desconhecido, iniciando um tiroteio que transformou o hangar em um campo de batalha. Aproveitando a confusão, mergulhei sob a mesa, protegendo os documentos e buscando qualquer sinal de uma rota de fuga que me permitisse escapar daquele fogo cruzado. Enquanto balas cortavam o ar acima da minha cabeça, ouvi a voz de Gabriel vindo de um rádio portátil que Mateus deixara cair no chão, uma voz que não parecia vir de uma sala escura, mas de algum lugar muito mais próximo, quase dentro do hangar. O rádio começou a emitir uma contagem regressiva, indicando que, se eu não saísse dali em menos de 60 segundos, o hangar inteiro seria obliterado por uma carga explosiva ativada remotamente. O jogo de Mateus não era apenas sobre controle, era sobre destruição total de evidências e de mim, caso ele não conseguisse a assinatura, e agora eu tinha exatamente 1 minuto para desarmar o explosivo ou encontrar uma saída que não estivesse selada pelos portões de aço que tinham se fechado automaticamente com o início do tiroteio. Olhei para o Mateus, que ainda lutava contra o desconhecido, e percebi que ele não estava tentando fugir, ele estava tentando me impedir de chegar ao painel de controle que desativaria a carga, sua obsessão pelo controle superando o seu instinto de autopreservação, enquanto a contagem regressiva no rádio atingia 30 segundos, ecoando como o tic-tac de um destino que eu não estava pronta para abraçar sem lutar até o último respiro. 20 segundos. O tempo parecia ter se transformado em uma substância densa e quase sólida, impedindo cada movimento meu enquanto eu me arrastava sobre o concreto frio, desviando dos detritos lançados pela troca de tiros entre Mateus e o invasor mascarado. Minha visão periférica captou o painel de controle eletrônico, localizado na coluna principal do hangar, uma caixa metálica com luzes piscantes que agora funcionava como o relógio do meu apocalipse. Eu sabia que, se tentasse correr para o painel, estaria expondo meu corpo diretamente à linha de fogo,
mas a alternativa era a morte certa, em uma explosão que não deixaria vestígios da verdade que eu tanto lutava para preservar. Mateus gritou algo ininteligível, perdendo a compostura enquanto disparava contra o mascarado, seu rosto distorcido em uma fúria selvagem que revelava o quanto ele temia perder o controle sobre a cena. Eu vi a oportunidade no momento em que o mascarado se abaixou para evitar um tiro disparado por Mateus. Aproveitei a cortina de fumaça que ainda persistia no ar para me lançar em um movimento lateral rápido, rastejando como uma predadora em direção à coluna. Meus dedos tocaram a caixa de metal gelado, sentindo o calor das vibrações elétricas que alimentavam o sistema de detonação, e comecei a buscar freneticamente pelo código de acesso que eu sabia que o sistema deveria exigir, baseando-me nos padrões de engenharia que eu conhecia das minhas próprias instalações. 10 segundos. O pânico tentou me dominar, mas eu o forcei para fora da mente, concentrando cada fibra da minha inteligência analítica em encontrar a sequência de chaves que interromperia o envio do sinal para as cargas explosivas. Mateus percebeu o que eu estava tentando fazer e, ignorando completamente o inimigo mascarado, começou a correr em minha direção com a arma em punho, sua respiração pesada soando como um aviso de morte iminente. O mascarado, porém, não foi lento. Ele saltou sobre uma pilha de caixotes, interceptando a rota de Mateus, com um golpe que os fez rolar pelo chão do hangar em uma luta brutal por domínio. 5 segundos. O teclado do painel pedia uma autenticação biométrica que eu jamais poderia fornecer, o que me obrigou a tomar uma decisão extrema: destruir o circuito lógico principal antes que o sinal de pulso fosse transmitido. Peguei o salto metálico do meu sapato, que eu tinha removido para facilitar a movimentação, e desferi um golpe certeiro no painel, sentindo o vidro estourar e os circuitos internos se soltarem em uma chuva de faíscas. A contagem no rádio portátil cessou bruscamente, o silêncio que se seguiu sendo mais assustador do que o zumbido, pois eu não tinha a menor ideia se a desativação tinha sido completa ou se eu apenas tinha atrasado o inevitável. Mateus, ao ver a sua arma secreta ser inutilizada, soltou um grito de frustração tão alto que reverberou pelas paredes de zinco, e ele empurrou o mascarado para longe, levantando-se com os olhos fixos em mim, uma expressão de pura insanidade estampada no rosto. Ele não se importava mais com o fundo, com a rede de corrupção ou com as ações que ele tanto almejava. Tudo o que ele queria agora era me ver pagar pela minha ousadia de ter estragado seu equilíbrio novamente, o que me deu a brecha necessária para me levantar e correr em direção à porta de emergência. Eu não olhei para trás, não queria testemunhar o desfecho daquele embate, apenas precisava colocar a maior distância possível entre mim e aquele lugar antes que qualquer outra surpresa surgisse do nada. Ao alcançar o estacionamento externo, a noite parecia mais fria, e a cidade, que minutos antes parecia um lugar de medo, agora me dava uma sensação de liberdade que eu não sentia há muito tempo. No entanto, ao procurar o carro prateado que me trouxe até ali, encontrei-o vazio e com o capô levantado, o motor emitindo um chiado agudo que indicava um superaquecimento provocado propositalmente para me deixar a pé naquele local isolado. Eu me vi sozinha, no meio de um descampado de asfalto, cercada apenas pelo som dos grilos e pelo pulsar distante da rodovia, sem transporte, sem proteção e com a consciência de que a minha identidade como analista de crédito estava morta. Peguei meu celular para chamar um transporte particular, mas percebi que o aparelho tinha sido infectado por um vírus que impedia qualquer conexão com a rede, um bloqueio total imposto por um protocolo que eu não conseguia identificar. Fiquei ali parada, observando o reflexo das luzes da cidade no céu noturno, e uma presença se aproximou por trás, alguém que não caminhava com a pressa dos homens de Mateus, nem com a agressividade dos capangas de Lucas. Era uma caminhada pausada, metódica, de alguém que sabia exatamente onde eu estava, e que não tinha pressa alguma porque considerava que eu já estava na palma da sua mão. Eu me virei lentamente, preparando-me para o pior. Mas o que vi foi uma pessoa trajando um uniforme de segurança do próprio fundo de investimento, um funcionário que eu via todos os dias no saguão da empresa e que nunca me causara suspeita alguma. Ele segurava um arquivo físico, um dossiê, e o estendeu para mim com um pedido de desculpa sincero.
revelando que ele estava ali apenas para entregar o que tinha sido roubado do meu gabinete horas antes da minha ida à delegacia. Ele afirmou que não era um traidor, mas um informante que recebia ordens de alguém que eu ainda não tinha identificado. Alguém que estava orquestrando uma vingança própria contra Mateus e Lucas, usando-me como um peão necessário para essa transição de poder. O funcionário me entregou as chaves de um veículo utilitário que estava estacionado logo atrás, um carro equipado com rádio amador e um kit de sobrevivência que continha um passaporte falso e uma quantia em espécie, tudo o que eu precisava para desaparecer se fosse necessário. Antes de se retirar, ele me deu uma advertência final. Quem quer que estivesse operando, nas sombras, queria que eu me reunisse com uma pessoa específica em um hotel de luxo na região central da cidade, sob pena de que a próxima pessoa a ser ferida seria a única que restava da minha linhagem familiar. Um parente que eu acreditava estar protegido em outro continente e cuja localização eu nunca tinha compartilhado com absolutamente ninguém. Eu segurei as chaves, sentindo o metal frio contra a minha palma, e entendi que a partida de xadrez tinha mudado de tabuleiro e de jogador, pois a pessoa que agora movia as minhas peças sabia sobre o segredo mais protegido que eu tinha, e que a minha sobrevivência dependia agora de seguir uma trilha de migalhas que poderia me levar direto para a maior traição da minha vida, ou talvez para a libertação definitiva que eu buscava. O motor do utilitário ronronava com uma suavidade quase sobrenatural, um contraste absoluto com a tempestade de incertezas que se instalava em meu peito enquanto eu percorria as avenidas desertas de São Paulo, rumo ao hotel indicado. Cada semáforo que mudava para o vermelho parecia uma tentativa do destino de me fazer parar e reconsiderar a loucura de seguir aquele roteiro ditado por uma entidade invisível que ameaçava meu parente mais próximo. Eu segurava o volante com tanta força que meus nós dos dedos estavam brancos, uma tensão que se refletia na rigidez da minha coluna enquanto passava em revista cada momento da minha vida que pudesse ter exposto a localização daquela pessoa que eu escondia do mundo. O hotel de luxo, uma torre de vidro e aço que cortava o céu noturno, erguia-se à frente como um monumento à indiferença. E eu sabia que, dentro de uma daquelas suítes, estaria o divisor de águas entre a minha sobrevivência e o colapso definitivo. Estacionei o veículo na entrada privativa, sob o olhar atento de manobristas que agiam com uma discrição treinada, e caminhei até o lobby sentindo o peso de cada olhar que recaía sobre minha figura, agora vestida com roupas que não me pertenciam, mas que eram as únicas que restaram daquela troca inusitada no hangar. O elevador privativo subiu silenciosamente até o andar da cobertura, e quando a porta se abriu, fui recebida por um saguão ornamentado com tapeçarias antigas e um silêncio que parecia absorver qualquer vibração humana. No centro da sala, uma única cadeira estava posicionada de frente para a janela e a pessoa sentada nela mantinha o corpo voltado para a vista deslumbrante da cidade, um detalhe que aumentava minha apreensão a cada segundo que se passava. A cadeira girou lentamente e, para minha surpresa total, a pessoa que apareceu não era nenhum dos meus inimigos habituais ou algum aliado oculto, mas sim uma figura que eu não via há quase uma década, alguém cujo papel na minha vida sempre fora envolto em silêncios e ausências estratégicas. Era Mariana, minha própria irmã, que todos acreditavam estar em um programa de proteção no exterior, vivendo sob uma nova identidade, mas que agora ali estava, com uma elegância gélida e um sorriso que não chegava aos olhos. Ela começou a falar sobre como a minha ascensão ao topo do fundo de investimento era apenas a superfície de um poço sem fundo de segredos que o nosso pai, antes de morrer, deixara enterrados no subsolo da nossa família. Mariana revelou que não era a vítima, mas a mentora, a força que puxava os fios de Lucas, de Mateus e até mesmo do diretor traidor, usando cada um deles como peças de um dominó que ela derrubava para garantir que nada restasse do império que o nosso pai construíra. Eu olhei para minha irmã, incapaz de conciliar a menina doce com quem eu dividia brincadeiras na infância com a mulher calculista que agora admitia um lembrete constante de que eu fui a escolhida para carregar o legado, enquanto ela fora relegada ao papel de observadora, uma posição que a forçou a aprender a manipular as fraquezas humanas para sobreviver.
Mariana explicou que o parente que eu acreditava estar sendo ameaçado era, na verdade, uma invenção minha, uma projeção da minha necessidade de ter alguém para proteger, mas que ela, usando tecnologia de ponta, fez com que eu acreditasse que era real para me trazer até ali. A revelação de que minha própria irmã tinha acesso a tal tecnologia para me manipular me fez perceber que ela era muito mais perigosa do que qualquer criminoso com quem eu lidei nas últimas semanas. Eu estava sentada diante de um monstro que conhecia cada uma das minhas vulnerabilidades porque, de certa forma, elas eram espelhadas nas dela. Mariana abriu uma pasta de couro e retirou uma série de documentos, mas desta vez não eram de extorsão ou transferência. Eram arquivos que detalhavam uma rede de espionagem corporativa, na qual até mesmo as autoridades que me levaram à delegacia faziam parte. O hotel era uma base de operações, e o que ela queria de mim não era o fundo, mas a minha assinatura em um documento que me incriminaria por crimes de espionagem internacional, um crime que garantiria minha prisão perpétua. Eu tentei me levantar, mas notei que a porta do elevador tinha sido bloqueada e que o sistema de som do ambiente começou a emitir uma frequência aguda que me deixou tonta, uma armadilha sensorial pensada para neutralizar qualquer tentativa de reação. Ela se levantou e caminhou até mim, tocando meu rosto com uma delicadeza cruel, sussurrando que eu nunca fui o centro daquele jogo, apenas a peça que servia para ser sacrificada para que o verdadeiro herdeiro, alguém que ela nunca mencionara, pudesse assumir o comando de tudo. Eu senti o chão tremer, não por um terremoto, mas pelo som de explosões vindo dos andares inferiores, indicando que a guerra entre as facções que ela manipulava tinha alcançado o hotel. Mariana não pareceu surpresa. Pelo contrário, ela começou a rir enquanto o teto da suíte começava a ceder sob o impacto de algo pesado, talvez um drone ou um ataque direcionado. Eu percebi que ela não me trouxe ali para ganhar, mas para garantir que morrêssemos juntas naquela ruína arquitetônica, uma conclusão para a nossa história que satisfazia a necessidade dela de uma justiça distorcida. O ar começou a se encher de poeira e o sistema de extinção de incêndio disparou, transformando o saguão luxuoso em um caos aquático e caótico, enquanto eu tentava encontrar qualquer caminho de saída que não fosse aquele bloqueado por Mariana. Ela correu para um painel escondido atrás de um quadro, mas antes de poder alcançá-lo, o impacto de uma nova explosão fez a estrutura do andar superior despencar, separando-nos por uma barreira de escombros e chamas que subiam rapidamente, criando uma fronteira insuperável. Eu corri na direção oposta, forçando a passagem de serviço. Mas assim que alcancei a escada, fui confrontada por um homem que eu tinha visto nas fotos de Mateus, um indivíduo que carregava o mesmo olhar de predador e que, ao me ver, sorriu como se tivesse encontrado o prêmio final de uma caçada que durava décadas, tornando o meu futuro algo impossível de prever, enquanto o fogo lambia as paredes ao nosso redor. Aquele homem, cujo rosto eu reconhecera das fotos da rede de Mateus, bloqueava o corredor com a segurança de um predador que sabe que a presa não tem para onde fugir. Ele não portava armas visíveis, apenas uma maleta de metal presa ao pulso por uma corrente de aço, um objeto que parecia conter algo de valor imensurável, talvez as chaves finais para desmantelar toda a operação que Mariana iniciara. Eu recuei um passo, sentindo o calor do incêndio, lambendo as paredes de gesso logo atrás de mim, e percebi que o corredor estava se tornando uma armadilha de fogo e fumaça, forçando-me a tomar uma decisão entre o confronto direto ou uma tentativa arriscada de saltar pela janela do andar inferior para o toldo do estacionamento. Ele começou a falar com uma voz rouca e calma, revelando que trabalhava para um consórcio de investidores que, durante anos, fora mantido sob o controle financeiro de Mateus, e que o objetivo deles não era me destruir, mas sim me usar como uma testemunha protegida para derrubar o sistema por dentro. Eu mal podia acreditar naquilo. As reviravoltas daquela noite pareciam roteiros de uma ópera trágica, onde cada personagem tinha uma máscara diferente, escondendo uma face ainda mais obscura. Ele me estendeu a mão, não para atacar, mas para oferecer um dispositivo de comunicação criptografado que me permitiria acessar um servidor seguro da Polícia Federal, onde eu poderia despejar todas as provas que coletara desde o início da conspiração de Lucas e de minha própria irmã. Eu hesitei, olhando para as chamas que se aproximavam, e decidi arriscar, agarrando o dispositivo
e sentindo o peso daquela escolha como uma sentença de morte ou salvação. O homem, sem dizer mais nada, quebrou a janela ao lado com um golpe preciso, criando uma passagem para o exterior, e indicou que eu deveria pular antes que o calor se tornasse insuportável. Saltei sem olhar para trás, sentindo o ar frio da noite bater em meu rosto, enquanto descia até o toldo, uma queda desajeitada que me deixou com cortes nos braços e uma dor latejante no tornozelo. Rolei para o chão do estacionamento, levantando-me com dificuldade e correndo em direção à saída, ignorando a sirene dos bombeiros, que finalmente começavam a chegar ao local. A cidade parecia um labirinto infinito de luzes e sombras, e eu precisava encontrar um lugar para me conectar e enviar os dados antes que a rede de Mariana ou os contatos de Mateus interceptassem o sinal. Corri para uma estação de metrô próxima, escondendo-me em um banheiro público, acessando o terminal do dispositivo, minhas mãos tremendo, enquanto digitava as chaves de acesso que me permitiriam entrar nos servidores centrais. A tela brilhou com uma interface azulada, exibindo uma lista de arquivos que continham não apenas provas contra Lucas e Mateus, mas também documentos que implicavam figuras de alto escalão do governo brasileiro na mesma teia de corrupção. A magnitude do que eu tinha em mãos era aterrorizante. Eu não estava apenas lutando contra criminosos, estava lutando contra pilares da sociedade que sustentavam a própria estrutura de poder do país. Enquanto o carregamento dos arquivos chegava a 90 Fantran, ouvi passos pesados do lado de fora do banheiro, seguidos por uma voz que eu conhecia muito bem. Era a voz de Gabriel, que parecia estar ali, não como o meu aliado, mas como um interlocutor que precisava me deter. Ele pedia, através da porta, que eu parasse o upload, alegando que se aquelas informações chegassem ao público, seria o fim de todas as instituições de controle e que o caos resultante custaria milhares de vidas. Eu me vi paralisada, a mão pairando sobre o botão de cancelamento, enquanto o dilema ético daquela situação me atingia com uma força avassaladora, pois a justiça, a qualquer preço, poderia ser a destruição de uma ordem, justiça sem explodir a estrutura do fundo e das agências governamentais. Mas eu me perguntava se aquilo era verdade ou apenas uma última tentativa de me enganar. A barra de carregamento chegou a 99 Fantram, e o som de algo metálico sendo forçado na dobradiça da porta começou a ressoar pelo ambiente, o que indicava que ele não esperaria pela minha decisão consciente. Eu precisava decidir em segundos, enviar o material para o domínio público e destruir o país, ou aceitar a oferta de Gabriel e arriscar ser traída novamente por alguém em quem eu acreditava ter encontrado sinceridade. No momento em que a porta começou a ceder, a luz do visor do dispositivo tornou-se vermelha, indicando uma falha de conexão provocada por uma interferência externa que eu não consegui contornar, uma sabotagem que parecia vir do próprio terminal que Gabriel me entregara. Entrou, com um olhar de compaixão misturado com determinação, e antes que eu pudesse tentar qualquer outra manobra, vi que ele segurava um controle remoto que, ao ser acionado, desativou todos os meus dispositivos eletrônicos e selou o banheiro com uma trava magnética. Eu percebi, com um frio absoluto no estômago, que todos, desde Lucas até Gabriel, tinham um papel no mesmo teatro, e que eu era a única pessoa que tinha sido mantida na escuridão sobre o real motivo da minha ascensão meteórica. Uma verdade que ele estava prestes a sussurrar antes que o metrô, sob nossos pés, começasse a tremer violentamente com uma sabotagem nos trilhos, que mudaria tudo. O mundo ao meu redor pareceu oscilar violentamente enquanto o metrô, sob nossos pés, sofria com as explosões deliberadas nos trilhos, um tremor que fez a estrutura do banheiro público, onde estávamos, se curvar como se fosse feita de papel. Gabriel, mantendo sua postura inabalável, olhou para mim com uma serenidade que beirava a crueldade, como se o desastre que ele mesmo ajudou a desencadear fosse apenas uma variável necessária em uma equação que só ele conseguia compreender. Ele se aproximou o suficiente para que eu pudesse sentir o perfume dele, uma mistura de colônia cara e pólvora, e sussurrou que o real motivo de minha ascensão não fora o talento, mas sim o fato de eu ser, geneticamente e legalmente, a única peça que faltava para destravar uma conta bancária inativa há quase 50 anos, pertencente a um conglomerado
que mantinha os governos em seu bolso. Eu, Beatriz, não era apenas a presidente de um fundo de investimento. Eu era uma chave biológica, uma sucessora designada para um legado que eu jamais consentira em aceitar. E toda a minha trajetória profissional tinha sido orquestrada para me conduzir a este momento de ativação final. O tremor sob nossos pés parou tão subitamente quanto começara, deixando um silêncio assustador que só era quebrado pelo gotejar das torneiras quebradas. Gabriel afirmou que, ao desativar o upload dos arquivos minutos antes, eu tinha, sem saber, completado a fase de verificação de segurança do sistema, pois o sistema precisava de uma resistência genuína de um usuário consciente para confirmar que a sucessora estava pronta para assumir o controle total. A minha raiva explodiu em uma gargalhada histérica. Tudo o que eu construíra, cada decisão tomada, cada sacrifício, fora apenas o treinamento para alguém que queria me transformar em uma ferramenta de poder absoluto. Gabriel, observando minha reação com curiosidade técnica, não recuou. Ele apenas continuou a explicar que a sabotagem nos trilhos tinha sido o sinal final para que o consórcio, os verdadeiros donos de toda a operação, movesse suas peças no tabuleiro político da capital, iniciando um processo de impeachment contra os membros do governo que tentaram resistir à hegemonia deles. Eu olhei para o rosto dele, buscando qualquer sinal de hesitação, de arrependimento, mas não encontrei nada além de um profissionalismo que me fez sentir um calafrio profundo, pois o homem que eu amara e em quem eu confiara era, na verdade, um agente de uma ordem que não tolerava sentimentos. Com um movimento rápido, ele destravou a porta do banheiro, revelando não um corredor vazio, mas uma equipe de especialistas de elite que aguardava as ordens dele para nos transportar para um local seguro, fora do alcance da polícia e dos mercenários de Mateus. Eu não tinha mais escolha. A minha vida como analista, como Beatriz, estava definitivamente destruída, e a única maneira de sobreviver àquela teia era fingir submissão, enquanto procurava uma fresta na armadura deles. Entramos em um veículo blindado que nos esperava na saída da estação, e enquanto cruzávamos as ruas de uma cidade que parecia alheia ao caos que nos cercava, ele explicou que deveríamos encontrar o consórcio em um bunker subterrâneo, o último refúgio, onde as decisões que moldariam o futuro do país seriam tomadas. A paisagem urbana que passava pela janela blindada era uma mistura de neon e escuridão. Uma São Paulo que eu conhecia tão bem, mas que agora parecia um cenário alienígena, onde cada prédio, cada luz, cada sombra escondia uma parte da conspiração que me mantinha refém. Gabriel colocou um tablet sobre o meu colo e pediu que eu revisasse os termos da transferência dos ativos do meu fundo para uma holding global, uma transação que, segundo ele, seria a minha última tarefa como sucessora antes de eu ser retirada do jogo para sempre. Eu olhei para os termos e percebi que, se eu assinasse aquilo, não apenas perderia o fundo, mas transferiria a propriedade de milhares de empresas para as mãos de pessoas que, movido pela pura necessidade de sobreviver e pela vontade incontrolável de ver todos aqueles homens caírem, começou a editar internamente cada cláusula daquele documento enquanto eu fingia lê-lo com atenção. Eu sabia que, se conseguisse injetar um código de reversão no momento exato da transferência, eu poderia enviar não apenas os ativos do fundo, mas os dados bancários confidenciais dos donos do consórcio para as autoridades internacionais, um movimento de checkmate que destruiria o consórcio de uma vez por todas. Gabriel me observava, conferindo o relógio, e eu mantinha a fachada de submissão, escondendo a arma que eu tinha conseguido subtrair do cinto de um dos mercenários no hangar, arma que agora estava escondida sob o meu sobretudo. A tensão no veículo era tão densa que eu podia senti-la como uma pressão física nos ouvidos. Chegamos à entrada do bunker, um galpão de logística que não chamava atenção alguma, vigiado por homens que portavam equipamentos militares pesados. Assim que as portas de aço se abriram, vi Mateus, Mariana e o diretor traidor ali, em um círculo tenso, esperando por Gabriel e por mim como se fôssemos o elo final de um pacto de sangue. Eles estavam discutindo algo acaloradamente, e ao verem a nossa chegada, pararam de falar imediatamente, com olhos que disparavam dardos de desconfiança e poder. Mariana, ao notar a minha presença, sorriu de forma sinistra,
aproximando-se com um copo de transferência fosse feita sem qualquer resistência. Eu dei um passo à frente, fingindo caminhar para a mesa, enquanto meu dedo estava posicionado no gatilho que eu mantinha guardado, sabendo que a única forma de sair dali era através de uma explosão de violência que mudaria o curso da história, daquele lugar e, quem sabe, de todo o meu futuro. No momento exato em que Mateus levantou o documento principal, desafiando-me a provar minha lealdade com um gesto que eu sabia ser a minha condenação à morte eterna. O silêncio no bunker tornou-se tão denso que a simples respiração parecia soar como um trovão. Enquanto eu mantinha a mão firme sob o sobretudo, sentindo a textura fria do metal da arma que decidira o meu destino. Mateus, ainda segurando o documento, sorria com uma confiança arrogante, esperando que a minha submissão fosse apenas uma questão de tempo, sem imaginar que, a milímetros dali, o meu dedo já estava exercendo uma pressão mínima sobre o gatilho, pronto para detonar a farsa que ele e os outros tinham construído ao meu redor. A luz amarelada dos projetores criava sombras distorcidas nas paredes de aço reforçado, fazendo com que os rostos de Mariana, Lucas e do diretor traidor parecessem espectros de um passado que eu estava prestes a enterrar de uma vez por todas. Sem aviso prévio, eu saquei a arma com um movimento que aprendi em cursos de defesa pessoal que eles nem sabiam que eu fizera, e o som do disparo ecoou pelo hangar como um raio rompendo o céu noturno, fazendo com que todos se lançassem ao chão em um reflexo condicionado de terror. A bala atingiu a tela do projetor principal, destruindo a projeção das transferências bancárias e mergulhando o ambiente em uma penumbra quase total, o que me deu a vantagem tática necessária para me mover rapidamente para trás de uma pilha de caixotes de transporte. O caos explodiu instantaneamente. Gritos de ordem misturavam-se com o som de metralhadoras sendo destravadas, enquanto eu começava a digitar, com uma velocidade frenética, a sequência de comandos de reversão no terminal que eu tinha invadido secretamente nos minutos anteriores. Minha mente, treinada em algoritmos complexos, executava múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Disparar em direção à entrada para manter os homens de Mateus à distância e, ao mesmo tempo, monitorar o progresso da transferência de dados para os servidores da Polícia Internacional. Mateus tentou flanquear a minha posição, disparando cegamente contra os caixotes, enquanto Mariana gritava ordens desesperadas para que os outros bloqueassem a saída de emergência. Percebendo que a minha intenção não era apenas escapar, mas destruir a integridade do consórcio ali mesmo, a tela do terminal começou a brilhar em verde, indicando que a injeção do código de reversão estava sendo bem sucedida, e eu pude ver, em tempo real, os fundos de todas as contas offshore vinculadas ao consórcio sendo congelados e redirecionados para contas de auditoria internacional. Era um movimento de cheque-mate que eles jamais teriam como reverter sem revelar a sua própria identidade criminosa. Um golpe direto no coração financeiro que sustentava toda aquela conspiração. De repente, a porta principal foi arrombada por uma equipe tática da polícia, atraída pelo som do tiroteio e pela denúncia anônima que eu tinha enviado via rede criptografada pouco antes de entrar no bunker. O ambiente foi preenchido por granadas de luz, que cegaram a todos, e eu aproveitei a desorientação para me arrastar para a saída de serviço, sentindo que a vitória estava ao meu alcance, embora o preço fosse a minha própria segurança em um ambiente altamente hostil. Mateus, ao ver a polícia invadir, tentou se fundir com a multidão de mercenários em fuga, mas foi interceptado por um dos oficiais e a cena que se seguiu foi uma confusão de algemas e gritos de rendição. Eu, ainda escondida nas sombras, observava Mariana tentando desesperadamente apagar os dados de um tablet, mas ela não sabia que eu tinha instalado um script de autodestruição que, ao tentar qualquer acesso não autorizado, apagara tudo o que ela tinha, inclusive as provas que incriminavam o pai do nosso legado. Ela olhou ao redor, desesperada, encontrando meus olhos por um breve segundo, antes de ser contida por 2 policiais. E o ódio que transbordava do rosto dela era a confirmação final de que eu tinha vencido o jogo. O bunker agora era um território ocupado pelas autoridades, e enquanto os agentes vasculhavam cada gaveta e cada servidor, eu me sentia como uma estranha naquela cena de crime que eu mesma ajudei a construir.
Gabriel, que antes parecia ser meu algoz, estava sendo escoltado para fora por agentes federais, e ele não me olhou, pois sabia que o seu destino estava selado pela minha decisão de expor tudo. Eu sabia que a minha vida como analista de crédito e a minha identidade oculta estavam agora em exposição, e que a Beatriz que eu criei para encontrar o amor verdadeiro teria que morrer, deixando lugar para uma mulher que teria que viver na clandestinidade ou encarar as consequências legais por ter operado fora dos limites da lei para atingir a justiça. Quando as sirenes da polícia começaram a se afastar, eu me levantei e saí pelo fundo do galpão, sentindo que o peso daquelas semanas de terror finalmente começava a diminuir. Mas uma figura ainda permanecia na saída, observando-me com um sorriso enigmático que me fez parar no lugar. Era o advogado, aquele que eu acreditava ser o arquiteto da última parte da armadilha, segurando uma pequena caixa de madeira, que ele afirmou conter a confissão final de quem realmente estava por trás do consórcio, uma pessoa que eu não apenas conhecia, mas que eu chamava de família. Uma revelação que mudaria tudo e que me forçava a enfrentar um último segredo antes que eu pudesse, enfim, encontrar o meu destino final. O advogado estendeu a pequena caixa de madeira com uma lentidão deliberada, seu olhar atravessando o meu como se ele estivesse lendo cada fragmento de dúvida e exaustão que restava na minha alma após aquela noite interminável. Com mãos trêmulas, abri a tampa e encontrei, sobre uma camada de veludo desbotado, um pendrive simples e uma carta escrita com uma caligrafia que eu reconheceria em qualquer lugar do mundo, uma escrita que pertencera ao nosso pai, o homem que sempre pregou que a honestidade era a única moeda que não perdia o valor, mas que agora, através daquele documento, revelava uma faceta obscura de sua vida. A confissão descrevia detalhadamente como ele, em seus anos iniciais de carreira, tinha se envolvido involuntariamente em uma rede de lavagem de dinheiro que, décadas depois, fora herdada por um consórcio secreto e como ele fizera de tudo para esconder essa mancha do nome da nossa família, inclusive sacrificando a saúde e a própria sanidade para manter o segredo trancado. Ele admitia que a fortuna que eu herdara não era um fruto puramente do trabalho honesto, mas uma mistura de investimentos legítimos e capital de risco que, ao longo do tempo, foi limpo pelos meus próprios esforços de gestão, uma ironia cruel que me fez questionar tudo o que eu acreditava sobre o meu próprio sucesso. A pessoa por trás do consórcio, segundo a carta, não era um estranho, mas alguém que crescera em nossa casa, um filho que nosso pai nunca reconhecera oficialmente. Alguém que buscou vingança pela negligência paterna, através da destruição metódica de tudo que eu representava. Aquele homem não era outro senão o próprio Mateus, que ao descobrir sua linhagem através de documentos escondidos no sótão da nossa casa de infância, decidira que o meu império lhe pertencia por direito de sangue. A revelação atingiu-me como um golpe físico, e o advogado, observando minha reação, explicou que o pendrive continha não apenas as provas da rede de corrupção, mas também os registros genéticos que confirmavam a relação de Mateus com o nosso pai, uma prova final que eliminaria qualquer margem para contestação jurídica. Olhei para o horizonte, onde as primeiras luzes da madrugada começavam a pintar o céu de São Paulo em tons pastéis, e senti um peso desconhecido abandonar meus ombros, o peso de uma mentira que eu carrego por toda a minha trajetória profissional. Eu tinha as ferramentas para encerrar aquela guerra, mas a escolha era minha: usar as informações para limpar o nome da nossa família, mesmo que isso significasse admitir a origem contaminada do nosso patrimônio, ou enterrar tudo novamente e recomeçar do zero, longe das armadilhas do poder. Eu fiz a minha escolha, não por medo, mas por um desejo genuíno de redimir o nome da Beatriz real, a mulher que eu tinha escondido sob camadas de máscaras corporativas e desconfiança constante. Nos meses que se seguiram, a queda do consórcio foi tratada nos jornais como um escândalo financeiro de proporções inéditas, onde a minha cooperação ativa com as autoridades garantiu que a maior parte dos ativos fosse revertida para fundos públicos de educação e assistência, uma forma de devolver à sociedade o que fora extraído de forma dúbia pelas gerações anteriores. Mateus e Mariana foram condenados a penas que os manteriam longe da influência pública por décadas, e a teia de chantagem que quase me custou a sanidade foi finalmente desmantelada por uma investigação que não deixou pedra sobre pedra.
Eu vendi a torre comercial no bairro Nobre, liquidei a maior parte dos meus ativos imobiliários e me afastei do fundo de investimento que me dera a fama, optando por uma vida em uma cidade litorânea, onde o meu nome não significava nada para ninguém, apenas uma mulher comum buscando paz. Encontrei em Gabriel, que fora julgado e libertado após colaborar com as investigações sobre a verdadeira natureza das atividades de Mateus, um companheiro que, como eu, buscava redenção em um mundo onde a honestidade parecia um luxo esquecido. Nós não construímos um império. Construímos uma livraria pequena e aconchegante perto do mar, onde o som das ondas era a única trilha sonora que importava, longe dos ruídos metálicos dos escritórios ou da tensão constante das reuniões de conselho. A Beatriz, que se escondia atrás de ternos sob medida e agendas lotadas, morreu naquela madrugada no bunker, e o que restou foi uma mulher que finalmente aprendera a valorizar a verdade acima de qualquer montante em conta bancária. Olhando para o pôr do sol na praia, segurando um livro que eu sempre quis ler e nunca tive tempo, eu percebi que a verdadeira liberdade não estava em possuir o controle sobre o mercado, mas em possuir o controle sobre a própria narrativa, sem precisar mentir para si mesma ou para o mundo para provar o seu valor. A história da traição, da ganância e da redenção tornou-se um capítulo fechado, um livro guardado em uma prateleira empoeirada, enquanto eu caminhava pela areia, sentindo o sal no rosto e a leveza de ser, pela primeira vez na vida, inteiramente autêntica. Não havia mais segredos, não havia mais chantagistas, apenas o horizonte infinito e a certeza de que a dignidade, construída passo a passo com honestidade e coragem, era a única herança que realmente valia a pena preservar para o futuro que eu, finalmente, podia escrever com a minha própria mão, sem sombras e sem máscaras. O passado, com todas as suas mentiras, agora pertencia ao silêncio do oceano, e o meu presente, luminoso e calmo, era a prova final de que eu sobrevivi à tempestade, emergindo não como a presidente de um fundo bilionário, mas como uma mulher que, após perder tudo o que era falso, conquistou a única coisa que realmente importava, a paz de um coração que, enfim, não precisava mais lutar.